Paracatu Rural apresenta Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira. Olá pessoal, estamos começando mais um Paracatu Rural com histórias de sucesso, desta vez um pouquinho diferente. Aqui no estúdio estou conversando online com o Marcelo Líderes, que é presidente hoje do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses. E a gente vai contar um pouco da história desse instituto que foi criado para ajudar o produtor rural, principalmente, é claro, né, o produtor de feijão e de pulses. E aí o Marcelo vai contar um pouquinho pra gente o que significa pulses, para quem não sabe. A gente está falando aqui com o produtor rural, mas nós vamos contar a história, então, de como que surgiu o IBRAF, né, e o que hoje representa o IBRAF para a agricultura nacional e, por que não dizer, mundial. Marcelo, muito obrigado pela sua participação desde já aqui do Paracatu Rural Histórias de Sucesso, e é um prazer ter você aqui hoje contando um pouco da história do Instituto. Prazer é meu, Francis, sempre bom conversar com você, conversar com os produtores aí da região, né? É muito bom, gosto muito de ter esse tipo de oportunidade e te agradeço. Marcelo, você até falou, né, conversando com os nossos ouvintes aqui da região, mas vale lembrar também que o nosso conteúdo via internet vai para todo lugar. A gente tem seguidor no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Nós temos muitos seguidores na América do Norte, tá? Aqui na América do Sul também, outros países, e inclusive lá na África. Nós temos aí uma audiência muito boa também na África, via internet e também via TV. O nosso Paracatu Rural também, ele aparece na TV Milagro, na antena parabólica. O Marcelo, como que surgiu e quando surgiu o IBRAF? Né? Ele foi idealizado por você? Como que aconteceu esse início do Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses? Bom, o início ocorreu por volta de 2005, 2006, eu diria para você que ali foi o embrião dessa iniciativa. Há 27 anos, agora já completando 27 anos, eu atuo como corretor. Com o tempo fui me transformando num corretor internacional de feijões, de comercialização de feijões, de pulses, né? Abrindo um parênteses aí sobre os pulses, né? O que são os pulses? São aqueles grãos que são as leguminosas secas. Então, no mundo todo, ele é conhecido como pulses, que vem do latim sopa grossa. Então, o que entra aí? Entra lentilha, ervilha, grão de bico, todos os feijões. Não é muito usual na nossa região, no Brasil, mas tem o tremoço, as favas. Então, são essas que são as secas. E tem depois as oleaginosas, onde entram o amendoim e a soja. Então, amendoim e soja não são pulses. Então, com o passar do tempo, atuando nessa área, começou a acontecer duas situações. Uma, que a gente começou a ver cada vez mais aonde que o Brasil se encaixava no mundo, né, como produtor de feijão, se havia espaço para o Brasil buscar, enfim, exportação lá fora, se isso se justificava. E uma outra situação, antes dessa até, era a questão tributária. Então, o que todos nós víamos acontecer até 2005, 2006, era que havia uma falta de compromisso, né, com o feijão. O feijão era produzido, embarcado com nota, sem nota, dinheiro circulando, os valores aumentando, e aí os produtores começaram a ser chamados a responder por isso, os empacotadores também, e vieram até nós, né, na Correpar Corretora, colocando o Paraná ainda um dos grandes produtores, junto com Minas Gerais, de feijão, e isso atingia muito a eles o que vinha acontecendo com a falta de organização, que eles viam que de repente seria necessário pedir para o governo estadual uma mudança no ICMS. Foi o que acabou acontecendo, por orientação de um professor da Universidade Federal do Paraná, da área de economia, e que olhou toda a situação do feijão e toda aquela... não era legalizado, diria para você, era muito primário o tipo de comercialização. Então, ele olhou toda essa situação e sugeriu
que ao invés de, naquele momento, nós constituirmos uma associação, nós fizéssemos um instituto. Ele via que no futuro um instituto teria espaço, né, inclusive na esfera federal. E foi assim que começou, foi um período aí de cerca de 8 meses a 1 ano, em que nós tivemos um envolvimento muito grande com a Secretaria da Agricultura, com a Secretaria, com a Receita Estadual do Paraná, né, Secretaria da Fazenda, e culminou, depois do envolvimento da imprensa, a imprensa sempre ajudando, né, a levar essas informações e, consequentemente, a opinião pública a ajudar, o Paraná acabou diminuindo o ICMS para 1%, o que depois veio, com o passar do tempo, nós tivemos um envolvimento também no trabalho de diminuir o ICMS em Minas Gerais, chegando a zerar em Minas Gerais, e nós entendemos que era uma bandeira que tinha que ser levada adiante. Nós continuamos trabalhando nessa mesma linha também. Nesses 15 anos, o que você destaca de maior dificuldade para que o produtor rural comprasse a ideia do Instituto? Eu acredito que o fato de que o feijão, por ser assim desorganizado, não era muito comum que alguém fizesse análise sobre o mercado, fizesse análise sobre números, buscasse ter uma certa previsibilidade nos preços e na produção, no consumo. E uma outra situação é que uma parte dos produtores, como uma parte dos comerciantes também, viam no feijão a oscilação muito grande de preços, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, como uma grande oportunidade, um grande atrativo do feijão para obter ganhos. Claro, dentro do capitalismo isso é plenamente normal, né? Nós temos que entender que existem aqueles que se beneficiam e fazem parte do nosso jogo, né? Então, a especulação, e nós tínhamos aí uma resistência bastante grande em qualquer tipo de atitude que viesse a refletir numa maior estabilidade. Porém, para você fazer um trabalho tanto de aumento de produção no Brasil, aumento de consumo no Brasil, a exportação, é fundamental que você tenha algum tipo de previsibilidade. A entrada principalmente na região irrigada ou em grandes áreas com investimentos muito pesados, eles só podem ocorrer desde que exista uma previsibilidade. E foi atrás disso que nós fomos trabalhando, né, nessa linha, entendendo que esse seria o caminho, também aconselhados todo o tempo por empacotadores, por exportadores, corretores, os produtores, né, nós sempre ouvimos muito os produtores para entender o que seria aí o caminho do meio, no meio de tudo isso. Entendi. Marcelo, eu vou chamar rapidamente agora o intervalo, e depois do intervalo eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre você, né? Hoje você é presidente do IBRAF, mas como é que começou o envolvimento, né, seu com o IBRAF, e quem é você hoje profissionalmente? Você já falou que é um corretor, mas eu quero mais detalhes. Gente, não sai daí, eu volto já já, tá bom? Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Bem, gente, estamos de volta com o seu Paracatu Rural, com histórias de sucesso. Hoje a gente está contando a história do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. Mas, Marcelo, antes da gente falar um pouco mais sobre o IBRAF, eu gostaria que você contasse para o nosso ouvinte, né, sobre quem é o Marcelo, né, o envolvimento do Marcelo no IBRAF. Bom, eu sou natural de Rio Negro, uma cidade na região sul do Paraná, uns 100 quilômetros de Curitiba,
em direção a Santa Catarina. Essa região é uma região muito produtora de fumo e de feijão preto. Mas lá nessa cidade, em que eu vivi até os 22 anos, 21 para 22 anos, uma cidade pequena, não tinha qualquer envolvimento com a área agrícola. Indo para Curitiba, em busca de estudar, em busca de ter uma evolução, de buscar um trabalho que pudesse ter um desenvolvimento, né? Acabei encontrando uma empresa que na época trabalhava com exportação de soja. Aprendi muito sobre o mercado interno, porque essa empresa ela tinha excedentes do porto que eles faziam as vendas, tinham a questão de quebra técnica, às vezes de milho, às vezes de farelo. Então comecei a ter aí um certo contato com o mercado agrícola, mas muito mais com compradores desses produtos. Depois disso, fui trabalhar numa corretora de mercadorias, eu nem sabia que existia esse tipo de trabalho, e aí sim, conheci a Bolsa Brasileira de Mercadorias, e na Bolsa comecei a ver o que existia em termos de informação e como eram organizados alguns mercados, como de café, de soja, de algodão, de milho, né, já eram mercados bem organizados. E eu via o que as pessoas faziam e como trabalhavam nesses mercados. E, devido a, naquela época, em 1986, 87, 88, existiam estoques governamentais que eram vendidos. E eram vendidos através da Bolsa. Como até hoje, se tiver estoque governamental, é vendido através de uma Bolsa ou comprado através de uma Bolsa, como a Bolsa Brasileira de Mercadorias. Ali eu conheci quais eram os compradores, porque nós íamos atrás de quem iria comprar da Conab. Começamos a entender um pouquinho como é que era o produto feijão, né, que escurecia, que tinha seus desafios. E a partir daí, eu diria para você que ao longo dos anos, quanto mais eu estudava esse mercado, mais eu via uma grande necessidade de se levar essas informações para os produtores, para as cooperativas, para os empacotadores, enfim, quanto mais se conhecesse, maior seria a chance de nós termos aí uma evolução. E via que tinha muito que evoluir. Quando eu tive a oportunidade, mais tarde, já na década de 90, ali por volta de 95, 96, em 94 eu abri a Correpar Corretora, adquiri um título da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Não foi fácil, Francis, comprar telefone naquela época, tinha que ter pelo menos aí umas 6 linhas de telefone, era quase o preço de um carro, um telefone. Uhum. E aí a gente montou a Correpar Corretora e através da Correpar fui conhecer feiras internacionais. Quando eu cheguei lá e vi os americanos vendendo feijão, né, com estandes bem montados, assim, um bom nível, quando eu vi os argentinos vendendo feijões, chineses, etíopes, falei, não é possível que o Brasil fique fora disso, né? E aí, isso foi aumentando a paixão. Quanto mais você conhece alguma coisa, mais você gosta dela. E eu diria para você que com o tempo até essa paixão se transformou em amor, em respeito, na medida em que fui conhecendo exatamente o significado do feijão. E mais recentemente comecei a defender que o feijão é uma causa social. Porque não importa qual é a classe social da pessoa, ela consome feijão. Um consome uma vez por semana, o outro consome todo dia, né? Então, mas é todas as classes sociais. E do ponto de vista de produção, quem está nos escutando, não importa se é um produtor muito pequeno, né, que produz de repente animalmente para a sua subsistência. O feijão dá resultado nesse nível também para os pequenos produtores, né? E depois para os médios e grandes produtores também dá resultado. Então, é um produto muito democrático, eu diria, porque ele atua em todos os níveis de uma cadeia produtiva e de uma estrutura social como a brasileira. Entendi. Marcelo, a partir daí, então, você começou a buscar, então, fortificar o setor do feijoeiro, né? O setor do produtor de feijão, né? E quando é que o produtor rural começou a agarrar mesmo, falar, não, agora a gente vai junto com o IBRAF,
né? Vamos acreditar no IBRAF, vamos deixar as outras entidades aí que só quer aproveitar da nossa classe. Quando é que isso começou a acontecer, Marcelo? Eu diria para você que mais intensamente nos últimos 6, 7 anos, coincidiu, lógico, com um esforço nosso através da internet, na medida em que a internet foi permitindo que nós chegássemos com informação em diversos lugares, a gente foi sendo conhecido do produtor, né, e fazendo também o olho no olho, né, indo para o interior sempre que era convidado, que nós somos convidados por empresas de insumos ou por cooperativas ou grupo de produtores, nós sempre atendemos esse tipo de solicitação. E o olho no olho ajuda muito, porque o produtor então entende qual é exatamente o objetivo. Também o fato de que desde o início, lá em 2006, nós recebemos um convite do Ministério da Agricultura para que participássemos da criação da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão lá no Ministério da Agricultura. Ainda que você, para mover mudanças, conseguir mudanças nesse nível, no nível de governo, no nível de Estado, seja bastante desafiador, eu acredito que os produtores também observaram isso, né, e observaram a constância. Quer dizer, você faz isso 1 ano, 2 anos, 3 anos, você persiste, né? Eu brinco às vezes que a definição de sorte é a persistência por mais 1 minuto. Então, aonde alguém desiste, você persiste mais um pouco com aquela mesma ideia. Foi assim sempre na minha vida, trabalhando com o feijão na área de comercialização, como a corretora, né, que até hoje nós operamos, e também nesse nível, no nível de representar o setor, sendo a única instituição representando o setor aí junto aos governos, e eu acredito que muito desse conhecimento dos produtores a respeito do IBRAF, logicamente, foi a imprensa. Canais especializados como o teu, que levam a comunicação para o produtor, fazem com que eles comecem a se familiarizar, né, com a possibilidade de ter informação de um produto que é difícil encontrar informação sobre os feijões, por exemplo, e agora mais recentemente pipoca e gergelim, e amendoim, enfim, algumas culturas aí que são chamadas culturas especiais, né, colheitas especiais junto com os pulses. Então, também a demanda por parte, por exemplo, da Embrapa, do Instituto Agronômico de Campinas, querendo entender o que é o mercado mundial de cada um dos produtos. Então, é um trabalho que não é só com o elo produtivo da cadeia, não é somente com o produtor, ele é a base. A partir dele é que a gente vai ter a possibilidade de levar e de sensibilizar outros elos. Mas a partir do momento em que você tem o produtor trabalhando e você tem a pesquisa trabalhando para desenvolver determinadas variedades, a pesquisa perguntando para você qual é o feijão que a gente pode vender para a Índia, qual é o feijão que vai para a Europa, qual é o vermelho que eles querem lá fora, qual é o vermelho que tem valor, porque até isso vai... E aí você vai descobrindo com o passar do tempo e levando para os produtores que você não tem só 1, 2, 3 feijões, né? Você tem no total mais de 15 mil variedades diferentes, mas nós no Brasil hoje produzimos para o mercado interno e para exportação cerca de 15 variedades de feijões. Bacana. Os investimentos em tecnologia nos últimos 10, 15 anos foi importante também para essa questão da busca pela informação e da união dos produtores rurais que hoje o IBRAF até representa de uma certa forma. Isso fez diferença também nesses anos, ô Marcelo? Pesa, porque ainda que nós entendamos que deveria e precisa haver maior investimento para que seja acelerada a evolução desses produtos, eles têm feito verdadeiros milagres com o investimento que tem. Nós sabemos que ano a ano diminui o investimento da área pública em pesquisa. Mesmo assim, os pesquisadores têm entregue evolução. Então, nós nos aliamos a essas entidades como o Embrapa, Instituto Agronômico de Campinas, IDR aqui no Paraná, e outras, né, como o TAA, né, que tem o Dr. Menezes, que é um dos poucos privados que desenvolve, nós aliamos a eles, porque conversando com eles a gente foi entendendo quais eram os desafios, por onde que a gente precisa ir. Agora, por exemplo, nossa bandeira é permitir que
a iniciativa privada, que quem sabe um fundo, né, sabe lá onde a gente vai chegar, mas quem sabe um fundo feito por produtores possa investir no desenvolvimento de novas cultivares de feijões. Investir aonde? Investir na própria Embrapa, no próprio IAC, nessas instituições que estão aí. Mas investir privado por quê? Porque é complicado você encontrar recursos dentro do governo. Ninguém gosta de pagar pedágio, mas acaba pagando pedágio pelo benefício que tem. Alguém gosta de pagar royalties? Ninguém gosta de pagar royalties, mas a gente precisa pagar royalties sobre a pesquisa do feijão para ter o quê? Para ter um feijão mais produtivo. A entrega que eles fizeram até hoje foi fundamental. Você ter um feijão carioca que não escurece quando guardado, mudou o mundo do feijão no Brasil, mudou totalmente a forma de você comercializar, inclusive. O fato de você ter a possibilidade de exportar alguns feijões, você poder gerar excedentes e exportar esses feijões, quais são esses? Feijões desenvolvidos pela Embrapa, pelo EAC, pelo IDR, esses feijões podem ser exportados. Isso revolucionou do ponto de vista da tecnologia, do saber, né, sobre essas possibilidades que foram sendo abertas, elas viabilizaram uma evolução muito interessante. A ansiedade que você acaba ficando uau, mas pode ser feito muito mais, né? Um feijão calpi pode dobrar a produtividade, um feijão carioca já há registros de colheitas de até 70 sacos por hectare. E os cientistas dizem o quê? É possível que num horizonte razoável nós tenhamos médias acima de R$60, 60 sacas, médias. Isso significa o quê? Custo mais baixo, maior competitividade lá fora, preço para o nosso consumidor mais acessível, para que ele possa acessar essa proteína vegetal tão importante. Então, os desdobramentos de tudo isso são muito importantes. Ok. Marcelo, eu vou novamente chamar o intervalo e depois a gente volta falando um pouquinho mais das ações do IBRAF, né? Nesses últimos 5, 10 anos que estão sendo aí valiosíssimos para todo o segmento produtivo e consumidor também, né? Então já, tá bom? Ô, pessoal, o programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? E ajuda aí o programa a crescer, porque aí o Francis me contrata para eu poder trocar esses destaques aqui que tá quebrando outras pessoas, tá bom? Gente, estamos de volta com o seu Paracatu Rural, histórias de sucesso, trazendo hoje a história do Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses. Nós estamos recebendo Marcelo Líderes, que é presidente do Instituto, uma pessoa importantíssima no setor. E o Marcelo, inclusive, teve uma temporada aqui em Paracatu, não foi isso, Marcelo? Você participou aqui. Você chegou a morar em Paracatu uma temporada, foi? Eu passei uma temporada de 7 meses, por volta de entre 2009 e 2010. Tive boas amizades, muito apoio aí na região. Foi quando uma empresa que trabalhava com exportação começou a estimular a produção de feijões exportáveis, né? Daquela época o Borlotti italiano, o Cranberry. Hoje ele é o Nuance do IAC. O IAC dedicou bastante tempo e pesquisa sobre esse feijão e conseguiu entregar um feijão Cranberry, que vai muito para a Europa, e também mercado interno. Paracatu, eu tenho grandes amigos, uma grande admiração pela história da cidade e como a agricultura se desenvolve aí. É um modelo o que acontece em Paracatu e na região, né, aí noroeste, né, de Minas Gerais. É verdade. Marcelo, antes da gente falar um pouco sobre exportações, você citou aí agora a questão de exportação, eu queria falar sobre
o consumidor de feijão, né? A gente tem acompanhado bastante o trabalho do IBRAF, o IBRAF tem feito muito trabalho de divulgação do feijão, da importância do feijão, mas isso tem um custo, né? Para você levar as informações para o consumidor, para você levar as informações para o produtor rural, isso tem um custo. De que forma hoje que o IBRAF recebe esses recursos? É só o produtor rural? Tem alguma entidade federal, estadual, municipal que também contribui com o Instituto? Não, até agora não tivemos apoio ainda de uma entidade nacional. A nossa expectativa é que nós tenhamos apoio como OCIP, né, a partir do momento que nós somos reconhecidos pelo Ministério da Justiça como uma OCIP, ou seja, uma organização de interesse público. Antigamente era chamado de ONG, hoje ainda alguns chamam de ONG, né? Então ela pode receber recursos que vão ser abatidos, por exemplo, da área privada, que vão ser abatidos do imposto de renda, e pode receber recursos de projetos, para desenvolvimento de projetos de interesse público. Então, o feijão é de interesse público, a gente não tem a mínima dúvida. O desafio até hoje foi manter o IBRAF. Manter como? O dia a dia de uma entidade tem o seu custo, né? Você precisa ter uma estrutura mínima para poder atuar. Então, viagens, etc. Então, nós acabamos juntando o útil ao agradável. O produtor precisava ter um evento nacional de feijão, né? Criamos o Fórum Brasileiro do Feijão, Pulsos e Colheitas Especiais, que teria, no ano passado, sido realizado o 8º Fórum, né? E seria em Cuiabá. Ele foi reagendado para esse ano, depois foi reagendado novamente para março de 2022. Então, um evento como esse tem os seus patrocinadores e sempre há um saldo, né, que busca-se seja o mais positivo possível para investimento. Também, os produtores, nós dizemos que os produtores não são assinantes do IBRAF, né, que recebem as informações, eles são, na verdade, membros que contribuem para o IBRAF ter aquelas informações e unirem aquelas informações. Porque o próprio produtor e os empacotadores e exportadores, eles participam da construção da informação. Então, eles informam. Aí a tecnologia entra de uma outra maneira, né, Francis? Você tem a tecnologia da comunicação que permite hoje que rapidamente as informações fluam, né? Então, você tem desde as mídias sociais, passando pelo WhatsApp também, que alguns designam como uma mídia social também. Então, através das informações que vão fluindo nesses grupos, nós vamos colhendo essas informações, nós vamos validando essas informações, né? Então, preciso ter muita responsabilidade com isso, né? Se subiu, se não subiu, se caiu, se não caiu, que cor é o feijão, etc. Então, esse trabalho a gente vem buscando fazer com o máximo possível de inteligência artificial, mas ainda não chegamos no ideal. Nós entendemos que no futuro muita coisa vai poder ser feita com o uso né, das ferramentas digitais que tem disponíveis. E aí, com essas informações, nós conseguimos atender uma demanda dos produtores muito antiga, que era qual é o preço do feijão? Quem é que dá o preço do feijão? No nosso entendimento, não é São Paulo, na madrugada, atendendo a um mercado pequeno, quando você compara 3 milhões de toneladas que são comercializadas no Brasil, aquilo que é comercializado no Brasil é muito pouco, né, e pouco representativo, e é interessante para aquele mercado. Agora, durante o ano, como o feijão ele vai migrando, você tem na região sul, depois você passa para a região sudeste, e dali a pouco você tem no nordeste também, daí você volta para a região noroeste, depois se desce de novo, volta à região sul a produzir de novo. Então você tem o tempo todo uma migração dos polos de produção. Também ao longo do tempo, nós temos visto aí uma migração de produção total. Nós tínhamos grandes polos de produção antigamente, como o Irecê, por exemplo, e a gente sabe da dificuldade que é você mudar toda uma estrutura que buscava preço em Irecê, como o IBGE, Conab e outras instituições, e que eles entenderem que lá não é mais a fonte principal numa determinada época do ano, pegando Irecê só como exemplo, né? A região cresceu, hoje plantam bastante milho também, muito pujante a economia lá,
E o feijão foi migrando para outras regiões. O feijão chegou na irrigação, né, tem encontrado um bom resultado na irrigação. Então, dentro disso, você tem que ir buscando essas informações e posicionando o produtor. O produtor está em Unai, importa para ele o preço que está sendo colhido e vendido o feijão em São Paulo e no Paraná? Depende. Né? Se você tem compradores no Nordeste, faz muita diferença o preço da região Sul, porque o comprador do Nordeste teria que passar, ir pela região, descer aqui, comprar o produto e subir. Fretes são caros. Então, peraí, vamos fazer a conta de quanto pode valer no noroeste de Minas Gerais, ou quanto pode valer no oeste da Bahia, ou quanto está valendo na região de Cristalina, ou no Mato Grosso em primavera. Você faz a partir dessa busca dessas informações e você disponibiliza ela para o produtor. Além de disponibilizar, existe muitas vezes necessidade de você trazer alguns pontos interessantes para o produtor analisar. Por exemplo, nesse momento, Francis, nós estamos aí terminando a colheita, né, da terceira safra. E nós vamos buscando ver qual é a distribuição ao longo dos meses e qual é o volume de consumo e de produção para fazer uma conta aí de como é que as coisas tendem a acontecer nos próximos meses. Então, na medida em que você vai explicando isso para o produtor, ele vai traçando qual vai ser a estratégia de comercialização dele. Porque com essas informações ele vai buscar ver qual é o fluxo de caixa dele, se ele tem um feijão que não escurece, se ele vai vender em outubro, em novembro, em dezembro. E olha, nós temos aí produtores que têm muitas vezes organizado a sua área financeira para colher em agosto, setembro e vender até fevereiro, março. E tem resultado. Então a gente analisa com esse produtor daí qual foi o resultado. Outros produtores precisam, por exemplo, de uma maior previsibilidade, e o feijão carioca tem uma relativa dificuldade para isso, mas eles precisam ser mais assertivos nessa produção de feijão e na comercialização. Então, a gente começou a aproximar e a falar muito sobre contratos, como a gente pode celebrar contratos de produção entre produtores e exportadores e empacotadores. Há 3, 4 anos atrás diziam que isso era impossível, não, o produtor não vai cumprir. Do outro lado diziam, não, o comprador não vai cumprir. E desde que você busque as pessoas certas, com as ferramentas corretas, com a transparência, eles têm o entendimento da necessidade de cumprir. Então, isso tem acontecido. Existem ferramentas para registro de contrato, por exemplo, na própria Bolsa, né, que dá uma maior segurança nos contratos, e isso permite que o produtor comece a sair só daquele trilho de feijão carioca, o preto, o calpi, e ele começa, então, então vou fazer um contrato de feijão rajado, já testei, já vi que dá aqui na minha região, como é que é o contrato que você tem? Então, hoje, para você ter uma ideia, nós já estamos trabalhando contratos que vão ser de produto que vai ser entregue em janeiro, fevereiro. Já estamos trabalhando contratos de produto que vai ser plantado em janeiro, fevereiro e vai ser colhido mais adiante, março e abril. Isso no feijão era algo impensável algum tempo atrás. Mas você precisa acreditar de que tudo evolui. Por que é que o feijão não vai evoluir? Tão básico, né? E a gente tem visto o efeito disso aí na diversificação. Numa exportação que chegou a 177 mil toneladas no ano passado, de feijões como, por exemplo, feijão Mung. Uma das primeiras vezes que escutei falar de produção de Mung foi aí na região de Paracatu, né, que tinha o senhor Honda, que plantava o feijão Mung para atender a colônia japonesa, né, oriental, aqui no interior de São Paulo. Então, Mung dá, no Brasil dá, mas peraí, qual é o tamanho desse mercado de Mung? Daí você vai num congresso internacional e vê assim, a China produzindo 1.200.000 toneladas e avisando, vamos precisar importar dentro de 5 anos. E aí você chega aqui, ansioso de levar isso para os produtores, olha, eu tenho todos os motivos para acreditar de que a China realmente vai fazer isso. Aí chega no 5º ano, 2020, e o feijão mais exportado do Brasil foi o Mung. Quais são os desafios? Não tem semente, a pesquisa não entregou as sementes ainda que sejam compatíveis com a necessidade,
Mas o produtor já foi se antecipando, já tinha gente que sabia produzir, um fala com o outro, planta, testa e começa a ter a produção. E você começa a diversificar. E para gerar excedentes, Francis, pense só, se o governo federal não compra o feijão, se não existem grandes multinacionais comprando feijão carioca ou estimulando para plantar, o que a gente precisa fazer? Se colocando, mudando o lado no balcão, senta na cadeira do produtor, pense o que você gostaria de ter. Eu gostaria de ter contratos e uma possibilidade de fazer um excedente que não vire um mico na mão do produtor. Então o feijão carioca pode ser um problema nessa hora. Mas o feijão preto, o calpi, o mung, o rajado, o vermelho, tem liquidez. Né? Você precisa avisar o produtor, ó, esse ano mais rajado, esse ano menos rajado, esse ano mais vermelho. Ó, esse ano, né, vou dar uma dica aqui, ó, um spoiler legal agora aí para os produtores, né? Os Estados Unidos estão tendo uma quebra muito grande na safra americana de ervilhas e na safra canadense de ervilhas. Por que é importante o produtor saber sobre ervilha? Ele vai plantar ervilha? Não necessariamente. Só que o consumidor de ervilha no Oriente Médio vai ter um preço de ervilha muito mais alto. Daí a gente sai pesquisando, que é um aprendizado de todos nós, né? O que é que pode substituir a ervilha lá? Que pode substituir a ervilha é o feijão calpi, é o feijão mung, são as proteínas, eles precisam de proteína vegetal. Essa é a dinâmica que a gente tem visto desse mercado, Francis. Marcelo, eu vou chamar novamente aqui o intervalo. Na volta, então, a gente vai falar um pouquinho sobre áreas de produção, né, os tipos de feijões que o Brasil tem produzido, que pode ainda produzir, e da mesma maneira a gente pode falar também sobre o consumo, tanto interno quanto externo. Gente, não sai daí não, é já já. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Gente, hoje nós estamos falando de feijão aqui no seu Paracatu Rural com histórias de sucesso. A história é do IBRAF, mas não tem como desvincular o feijão do IBRAF, até porque é o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. Você estava me contando no intervalo que acontece muitas lives em outros países, ou seja, principalmente na língua inglesa, né? E como que está acontecendo isso aí? Como é que o IBRAF está trabalhando essas informações para deixar isso pronto para o produtor rural? Bom, todos nós estamos aí num aprendizado, né, quero Deus que seja uma evolução, né. Informação é necessário e eu não acredito que nós vamos voltar a ter o sistema exatamente como nós tínhamos antes para fluir essas informações. Então, o que a gente começou a observar? Nós mesmos, né, como Correpar ou como IBRAF, a gente começou a não dar conta mais de assistir todas as lives que nos interessam. Então, chega uma live, está agendada, puxa, eu vou guardar aqui essa data para não perder essa live aqui no dia X. Mas quando chega no dia, você está com tantos afazeres, acabava perdendo. Então, vai depois procurar quando é que aconteceu a live, vai buscar as informações, ainda bem que ficam, né, no YouTube. Outras vezes você tem lives no outro lado do mundo e que os horários são diferentes. Então, o que nós acabamos fazendo? Estamos implementando cada vez mais, né, que nós tenhamos uma pessoa para assistir, uma pessoa da área. Então, se é um evento técnico, que nós tenhamos uma pessoa, um agrônomo, que assista e faça um resumo para nós entregarmos para os produtores aí que fazem parte do Clube Premier. Então, acaba sendo uma espécie de uma curadoria, você ir atrás dessas informações e entender quais são as informações que interessam para quem e entregar essas informações lá. Por quê? Porque o nosso objetivo é que o país diversifique e aumente e aproveite o mercado mundial, que é muito pujante, né? Nós temos todo aí o plant protein, né? A proteína das plantas, né? É uma outra forma de ver o feijão que não existia. Então, é necessário que nós tenhamos uma ação
junto aos produtores para diversificar a produção, mas também tenhamos uma comunicação com os consumidores, para que eles evoluam junto, né, e entendam por que é que eles podem e precisam diversificar o consumo de feijão. Quais são os outros tipos de feijões que o brasileiro, você acredita que vai experimentar, gostar e incorporar no cardápio durante o mês ali, comer 2, 3 vezes por mês talvez? Olha, vou citar 2 pessoas aí da região que eu conheço e que participam e participaram muito em algumas mudanças importantes e que vão refletir lá no consumidor. Um deles é o João Alves, né, junto com o pessoal do Regis Ferreira lá de Unai, que começaram a produzir um feijão vermelho, um vermelho grande, um grão maior. As pessoas que experimentaram esse feijão dificilmente deixam de consumir novamente ele. Sempre que encontram no supermercado, vão lá buscar esse feijão. Ele é um feijão que custa um pouco mais caro hoje, até porque vende pouco porque é caro, e é caro porque vende pouco. Então, devagarinho, a gente pode ir fazendo fluir mais produtores possam produzir. Mas nós entendemos que para aumentar o consumo no Brasil, talvez nós tenhamos que sugerir que se inclua mais um feijão. Se você consome 2 vezes por semana só feijão, que tal você então colocar uma feijoada, como você está fazendo? Que tal você colocar um feijão vermelho num determinado dia? Que tal você colocar um feijão rajado? Aí eu falei que ia falar de 2 pessoas, né? O seu Appelt, que tem trabalhado há muito tempo também, junto com a família, a produção de feijões rajados, né? E aprendeu muito bem a dominar essa técnica, né? Então, se você tem essa possibilidade dessa diversidade, o que a gente precisa encontrar é o ponto de equilíbrio, né? O produtor precisa ser remunerado, mas o consumidor tem que ter um preço justo. Aí entra aquilo que eu comentei. Eu vejo que a responsabilidade nossa no feijão é muito grande. E eu tento sensibilizar hoje o pessoal do Ministério da Agricultura. Algumas pessoas a gente consegue, outras não. Por quê? Porque qual é a última barreira antes da pessoa passar fome, Francis? Então a pessoa tem lá na sua dieta a carne. Daí ele sai da carne de gado, que é mais cara, vai para a carne de frango ou vai para a carne do suíno, ele acaba incluindo e diversificando. Daqui a pouco ele está no ovo. Então, uma vez por semana já está difícil a coisa, está comendo ovo. Quando ele fica com o feijão, arroz, lá uma farinha e ainda consegue ter uma verdura no prato, que é relativamente barato quando a gente compara com outros alimentos, ele ainda tem uma dieta equilibrada, ele já está tendo, ele teria que colocar mais feijão nesse prato, né, mais proteína vegetal. Então, quando você ouve que o consumo de feijão caiu porque existem pessoas que não têm dinheiro para consumir feijão, é um risco muito grande, é um risco grave. Por que o risco grave? Porque a última barreira, se alguém parar de consumir feijão, significa que ela vai passar fome. O que é que ela vai consumir se ela não consegue comprar o feijão? Então, a responsabilidade não é do produtor, não é do IBRAF, a responsabilidade de ter políticas que estimulem o produtor a plantar, mas é do governo. O governo precisa ter uma política a nível de Estado, eu vejo, porque é um produto básico. E aí, em cima dessa política de produção, que consiga fazer com que nós tenhamos uma abundância. Porque um país como o Brasil, algum tempo atrás eu conversava com um antropólogo e ele comentava o seguinte: o Brasil migra uma parte da população, mas são 200 milhões de pessoas. Nós não vamos migrar para a Argentina, migrar para o Uruguai, né? Não vamos sair nadando, né? A população, se tiver problemas de abastecimento dentro do Brasil ou de falta de feijão, por exemplo, o que vai ter é problemas sociais. Você acaba tendo uma situação em que você tem uma inquietação social, vamos colocar assim, né? Protestos e tudo mais para ter o alimento. Então, nós queremos evitar isso. Como é que a gente evita isso? Dando oportunidade do produtor produzir feijões que possam ter excedentes. Atendeu a nossa demanda, atendeu o consumidor. Está faltando dinheiro para uma parte da população. Os próprios brasileiros cuidaram de atender a demanda do irmão que estava do lado passando fome. Foi uma coisa impressionante o ano passado. Aí você conversa com o governo vai lá e compra feijão, distribui para a população carente. Mas você precisa ter o produto. Você precisa motivar o produtor. E a motivação do produtor vem na medida em que ele tenha mercado. Ele não é uma entidade de caridade, né? E é a característica de cada região, qual é o tipo de feijão mais produzido.
né? Minas Gerais a gente já tem um bom conhecimento que é um dos maiores produtores. Eu queria que você passasse mais a respeito disso aí, como que é dividido o feijão no mapa do Brasil, estado por estado ou região, vamos dizer assim. Olha, nós temos os estados do Nordeste, até por uma questão climática, e os feijões fradinhos, né, que entre os fradinhos você tem alguns desenvolvidos mais recentemente, nos últimos anos, pela Embrapa, até está ficando bastante tempo no passado, já não é tão recente, há 5 anos atrás, acho que foi o último lançamento da Embrapa, de feijões fradinhos. E ali você tem parte do norte que planta esses feijões e parte do Nordeste que planta e consome esses feijões. Consomem também feijão carioca, consomem ali uma diversidade. O feijão tem ainda um certo regionalismo de produção e de consumo em alguns locais. Aí você tem grandes regiões produtoras, como é o caso do Sudeste, do Brasil. Então pega São Paulo, Minas, Goiás também produz bem. Então você tem aí uma situação de produção mais organizada. Daí você tem uma diversidade, você tem rajado, vermelho, né? Aí em Minas tem, por exemplo, uma região central de Minas, ali de Madre de Deus, produz feijões vermelhos, por exemplo. Tem os rajados aí de Paracatu, tem vermelho agora começando aí também. Tem produtores já que há bastante tempo vêm produzindo feijões jalos, né? Que são outros feijões que têm mercados também. Você entra em Goiás, muito mais o feijão carioca, em torno de Brasília ali. Também feijão preto agora estão começando a produzir, porque existe um consumo de feijão preto nessas regiões, né? Minas busca feijão preto no Paraná. Então, a região de irrigação acho que vai aumentar a produção de feijão preto. Aqui no sul, eu vejo já diminuindo a produção em função dos desafios climáticos, sejam eles causados pelo homem ou por ciclos, aí não interessa, interessa que a gente tem períodos aqui mais secos nos últimos anos, frio e tudo mais. Então a região tem diminuído a produção e provavelmente alguns especialistas defendem que isso vai migrar muito para a região aí de Goiás, Minas, Tocantins, Bahia e Mato Grosso. Mato Grosso é um capítulo à parte. É impressionante o que 2, 3 pessoas com conhecimento podem fomentar em termos de políticas públicas, apesar de não ser governo, e em termos de legislação, né, de buscar viabilizar que o Estado seja um Estado com uma preponderância maior. E lá o que eles produzem hoje? Produzem caupi para exportação, mung para exportação, feijão azuki, que é aquele dos japoneses, para exportação e para o mercado interno, rajado, alguma coisa de vermelho. Nos irrigados ainda eles não têm uma expertise total. Mas diminuíram o imposto lá e uma parte dessa diminuição, uma parte desse imposto que ficou, ele vai para pesquisa. Isso é muito interessante. Uhum. Uma outra situação, eles têm levantamentos que eles sabem exatamente aonde e quanto está plantado hoje de feijão. Poucos estados têm isso, eu diria para você que é só Mato Grosso e Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. Os outros estados não têm levantamentos precisos, né, online, sobre o que está acontecendo na produção. Então isso dificulta bastante para o gestor público ter política, se você não tem informações a todo tempo. Aí, o Mato Grosso tem feito o quê? Tem uma instituição agora que fez um levantamento, construiu um levantamento tanto de áreas de produção como o que é o feijão para o Mato Grosso. Quanto arrecada de impostos indiretos, empregos, qual é o IDH das cidades que produzem mais feijão, enfim, fizeram uma radiografia daquilo que nós pretendemos levar como modelo para os outros estados. Estados como Minas, por exemplo, Goiás, tem muito que evoluir nesse quesito. Minas, por ser um estado importante de produção, né, ter mais informações, porque a informação é a base para que se criem políticas públicas. A informação é a base para que o produtor tome decisões, para que o pesquisador direcione, né, uma IPAMIG, por exemplo, possa direcionar aí os seus esforços também. O único feijão, eu diria para você, que hoje nós produzimos e que é para exportação e temos pouco consumo interno, é o feijão mung. Só que é um feijão de ciclo de 65 dias, feijão que alcançou esse ano na faixa aí de
180 a R$ 200 a saca, extremamente rápido, e que tem conseguido ter um bom resultado nas regiões mais secas, em solos não tão férteis, né, em condições hídricas abaixo do que o fazeolos poderia suportar, o carioca, o cajado, o vermelho. Então tem sido um feijão bastante interessante. Lembrei agora de um fato importante, se me permite citar, é assim, eu falo de exportação. Brasil, 177 mil toneladas no ano passado e aumentando a exportação. Quanto nós estamos fazendo do mercado mundial? Eu diria para você que nós não fazemos 1% do mercado mundial. Se nós somamos todas as colheitas especiais, gergelim, que é interessante, amendoim, pipoca, soma tudo isso junto com os feijões e nós temos 1,7% do mercado mundial do ano passado. Então imagine, produtor que está nos ouvindo, imagine pesquisador, imagine você, Francis, como jornalista, como especialista desse mercado, o que pode significar para a nossa economia nos próximos anos esse fato. Só 1,7% do mercado mundial. É um mercado muito grande e crescente. O produtor rural que trabalha com parte da sua produção para o mercado interno e a outra parte para exportação, ele sempre vai ter um equilíbrio no seu faturamento ali com aquela produção que ele está atingindo, né, Marcelo? Não tem a mínima dúvida, o feijão tem todo o potencial para continuar entregando um bom resultado. Nós lembramos que soja e milho tem um bom preço, nós desejamos que isso continue acontecendo, continuemos tendo essa demanda toda, e o feijão vai acabar, do ponto de vista de produção, entre aspas, compensando essa diferença, compensando essa evolução que teve no preço da soja e do milho. Nós temos um mercado aí que ele se reequilibra, né? Então, se historicamente nós temos 2,4 sacos de soja para um saco de feijão, e hoje não é exatamente esse o número, nós temos a tranquilidade de dizer que em algum momento, num horizonte não muito longe, nós vamos ter de novo essa paridade sendo respeitada, uma questão de equilíbrio de mercado, não depende de você, produtor, querer, do consumidor querer ou não, é um reequilíbrio que acaba acontecendo, né? Se você tem custos e você tem competição com outras lavouras, isso vai refletir na oferta e na demanda e vai refletir no preço. Entendi. Eu até ia te fazer uma pergunta aqui que é interessante para o nosso ouvinte que é consumidor de feijão. Às vezes a gente traz, no quadro de cotações, a gente busca essas informações justamente no IBRAF, nas divulgações que o IBRAF faz. E lá, às vezes, a gente tem o feijão rajado na faixa de R$300, R$350, a esses dias agora. O carioca variando ali entre 260, 280, 290, dependendo da qualidade dele. E o preto, às vezes, até abaixo de R$200. O valor do feijão, né, dependendo da variedade, do tipo do feijão, ele varia de acordo com a quantidade que é produzida por hectare, com o custo e também com o valor de mercado, com o desejo do consumidor por aquele feijão. Exatamente, por isso que nós entendemos que é importante a gente levar mais informação, mais estímulos para o consumidor, né? Você perguntou há pouco, né, sobre a questão de consumo. Nós temos um projeto que se chama Viva Feijão, estamos começando a implementar pelo Paraná, junto com o SEBRAE e com a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que é o quê? Entre outras coisas, o resgate do prato feito. Quem de nós não comeu um prato feito? Né? E quem de nós, num determinado momento, né, eu acho até interessante essa história, todos nós, em algum momento, consumimos um prato feito e demos graça de ter aquele dinheirinho para consumir um prato feito, porque ele te satisfaz, ele te alimenta. Então, esse prato feito com outros feijões, a gente tem trabalhado nessa linha, para que, dentro daquilo que eu comentei, né? O que o IBRAF faz, então? O IBRAF está fazendo isso, tá? Motivando, instigando quem pode agir a agir, né? E muitas vezes agir junto com a gente para fazer essas transformações. Você disse também que o IBRAF hoje é uma ONG, né? Você falou que tem um outro nome, né? Que é como que... OCIP. Isso. O que isso significa para o produtor e para o consumidor? Para o produtor, o que nós temos conversado com os produtores, claro, são os produtores que mantêm hoje o IBRAF através das suas contribuições.
Mas nós sabemos que existe uma cadeia de valor toda tendo benefício com o feijão. Então, os produtores podem hoje chamar a atenção dos seus fornecedores de insumos para apoiarem o IBRAF, apoiarem essa entidade e terem benefícios com isso, abaterem do imposto de renda, por exemplo. Então, algumas empresas já têm feito isso, alguns produtores têm feito isso. Tem produtores que têm colocado, olha, você está apoiando o IBRAF, vai ter o fórum lá, você anunciou lá, né, porque eles acompanham as contas do IBRAF são abertas, apoia lá que eu vou privilegiar você, vou comprar de você daí. Isso custa no bolso do produtor? Não. Né? E vai fazer diferença, e já está fazendo a diferença isso que vem acontecendo. E a gente precisa que os produtores façam mais isso, né? que acabem indicando. Porque antes nós éramos uma instituição sem fins lucrativos, privada, sem prestar contas ou sem a capacidade de receber doações que pudessem ser abatidas em impostos. Agora nós vamos ser fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União. Não é brincadeira isso. Primeiro que para você conseguir ter essa chancela do Ministério da Justiça não é fácil. Levou mais de um ano atender todas as demandas lá, organizar para que isso acontecesse. E a partir daí poder também buscar esses recursos públicos. Existem deputados que têm lá no seu orçamento dedicar tanto para a educação. Feijão é educação. Não, tem uma outra dotação orçamentária que é saúde. Feijão é saúde. Tem um outro orçamento que é para incentivar a pequenos produtores, fixação do homem no campo. O feijão é isso também. Olha como ele é abrangente. E o que nós queremos fazer? Nós queremos aplicar isso, num primeiro momento, nessa divulgação, aumentar o consumo, aumentar a exportação, para poder aumentar a produção, pensando na segurança nossa, institucional do próprio Brasil, né? Todo mundo se preocupa com o futuro político, econômico. Nós temos essa ideia de que se não tiver comida, não tem futuro, né? Então, é nessa linha que a gente vem trabalhando e que a gente diariamente acorda e pensa em como fazer isso acontecer. E é assim que os produtores têm apoiado. Bacana. Marcelo, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu pensei que 1 hora ia ser muito e vi que 1 hora está pouco para poder falar de feijão. Um alimento que eu particularmente amo. Minha mãe fala que o primeiro alimento depois do leite foi feijão no cabo da colher que o meu avô, pai da minha mãe, me deu, um caldinho de feijão carioca. E eu amo um feijãozinho com farinha de milho, com caldinho de frango caipira, abóbora madura e quiabo. Olha pra você ver que prato gostoso. Que coisa boa. Ó pra você ver, né, mineiro? Ó pra você ver. Veja só, é isso. Nós temos uma ligação com o feijão que vai muito mais do que a ligação de... Né? Hoje ainda eu conversava com o pessoal aqui que ajuda a gente no marketing e tudo mais, dizendo para eles, olha, vamos abordar mais a questão de ser o comfort food, que é chamado hoje, né? Quer dizer, aquela coisa gostosa que é o feijão. Não só aquilo, é bom para isso, é bom para aquilo, tem vitamina isso, todo mundo já sabe que feijão faz bem. Então vamos falar cada vez mais para o nosso público de quão gostoso é. Vamos relatar coisas como essa, a história que você tem como brasileiro com o feijão, e todos têm, e não importa a classe social. O que pode ser diferente? É um caldinho de feijão que sustentou todos nós e nos trouxe até aqui, trouxe o Brasil até aqui, e é o nosso símbolo maior da gastronomia. Nós somos conhecidos pelo samba na música, pela caipirinha, né, na bebida, cerveja também o pessoal gosta, e pelo feijão é o nosso símbolo da nossa culinária, né? E você vai em restaurantes finíssimos, tem feijão, esse pessoal aí da Boa Lembrança apoia bastante, né, uma confraria, eles fazem feijões também, e são chefes, grandes chefes, né? E tem o nosso prato feito lá que nos sustenta todo dia, né? Pegar no pesado lá, fazer acontecer. É muito gostoso falar de feijão, Francis, eu agradeço essa oportunidade que a gente teve, estou sempre à disposição de você, dos teus ouvintes, dos produtores, né, de quem tiver interesse assim, em nos ajudar nessa frente, né, nessa causa social que a gente defende nessa bandeira. Marcelo, mais uma vez então, obrigado pela sua participação no Paracatu Rural. Você tem uma frase aí, qualquer, viva feijão, não é isso? Viva o feijão do Brasil!
Bacana, Marcelo, obrigado, um abraço para todo mundo. Valeu, um abraço. Pessoal, tá ficando aqui mais um Paracatu Rural Histórias de Sucesso e você não pode perder no próximo domingo mais um contando outra história de sucesso. Valeu, obrigado e até mais. Paracatu Rural apresentou Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira. Todos os domingos, às 6 horas da manhã, pela Rádio Boa Vista FM. E a partir das 9 horas da manhã, nas redes sociais do Paracatu Rural.